vlog, aqui quem está falando é o cara que saiu do vlog. O cara por trás das cortinas, Seiko. Pois é, eu já editei muitos vídeos nesse canal. Eu não fiz nenhum vídeo nesse canal, graças a Deus. É o primeiro vídeo que eu tô fazendo, porque pediram pra eu fazer o vídeo. E aí eu falei, eu vou sair, mas eu tô de volta. Mas eu não tô de volta, eu tô de volta. Só pra esse vídeo. Então é o seguinte, antes da gente começar, se inscreva, aperte o sininho e não esqueça de deixar o seu comentário depois no final, porque isso é muito importante pra gente. Tipo, muito importante mesmo. E compartilha com os amigos, a gente sempre gosta de compartilhar com os amigos. Estamos falando de livros aqui, gente. Como é que você não compartilha os melhores livros com seus amigos? Me responda. Enfim, hoje eu vou falar pra vocês deste livro maravilhoso do meu amado C.S. Lewis. Pra mim mesmo eu chamo ele de o rei da literatura, o deus da literatura, porque ele é tudo que eu queria ser na minha vida. Como escritor, claro. Como pessoa também, apesar de que eu não conheci ele, mas ele parece ser muito bom. Não sei se vocês conhecem a trilogia cósmica, se vocês não conhecem, vocês deviam conhecer, tipo, é muito velha, é mais velha do que eu, então vocês deviam conhecer. Então não devia ser spoiler o que eu vou falar aqui hoje, porque eu quero resgatar o capítulo 17, uma parte do capítulo 17, uma reflexão que o Lewis fez pra gente poder pensar nessas coisas. É um assunto que me interessa muito. O livro fala bastante sobre espiritualidade, divino, outros mundos, visão de mundo. Nossa, é um show, cara. É um show. Esse livro simplesmente é um show. Eu amo esse cara. Mas ok. O primeiro livro, que é Além do Planeta Silencioso, ele fala sobre Marte. E esse livro aqui, ele fala sobre Vênus. É um cara chamado Ransom, que tem umas experiências malucas no primeiro livro. E aí ele acaba indo para Marte. Ele foi sequestrado até Marte por causa da Terra, que queriam colonizar Marte. Enfim, uma loucura. E ele voltou para a Terra. E ele voltou com um marciano, o Oyarsa de Marte, que é basicamente o maior espírito de Marte, o cara que controla tudo em Marte, o cara que faz as coisas acontecerem em Marte, sabe? Tipo Jesus aqui na nossa Terra, só que não é bem assim que a coisa rola no universo da trilogia cósmica do Lewis. Mas é um livro muito espirituoso, muito espiritualista e muito reflexionista. O primeiro livro, Além do Planeta Silencioso, não foi tanto, mas Perelandra é. Aliás, gente, eu achei muito bonito. Se alguém da edição da Saraiva estiver vendo isso aqui, parabéns, viu? Ficou muito bonito esse livro. Essa edição é maravilhosa. Se eu não me engano é de 2019 a edição. Mas ok. Então eu vou dar um contexto primeiro para vocês, pra gente não partir do nada, né? Apesar de que o trecho que eu vou ler não importa muito nem personagens e nem ambiente, porém é bom pra gente não partir do zero, né? Mas é uma reflexão que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de analisar também, mas eu não sei se a gente vai ter tempo para isso. Então estamos com o seguinte cenário. Imagine, fechem os olhos e imaginem. Estamos em Vênus. O céu é uma redoma. Tipo, não dá pra ver o universo como nós vemos, as estrelas, o sol, a lua. Não dá pra ver isso no céu de Vênus. Estamos em uma montanha, no topo de uma montanha. O grande espírito Oyarsa de Marte está conosco. O grande espírito Oyarsa de Vênus também está conosco. Vênus ainda, que no caso se chama Perelandra, na história, Vênus / Perelandra, não está ainda nos seus dias gloriosos. Vênus está apenas no começo da sua história. Então os primeiros humanos, na verdade humanoides que têm uma pele verde, estão para começar o seu caminho evolutivo. Digamos assim, tem muito a ver com Gênesis da Bíblia, por algum motivo. Então temos a rainha de Perelandra e o rei de Perelandra. Vamos pôr no contexto, tá?
Lewis vinha de um lugar que era muito religioso. Ele vinha ele morou muito do seu tempo na Inglaterra. Ele vinha de um outro país lá que eu esqueci completamente o nome, eu sou terrível com nomes. Mas era império da Igreja Católica, certo? Então ele tem muito desses negócios de Bíblia e mitologia bíblica, etc. Então veremos muito disso, veremos muito baixismo nesse livro, mas se você souber filtrar essas informações, a ideia, a proposta é fantástica, tá certo? Então nós temos a rainha e o rei de Perelandra, vulgo Vênus, tá certo? Então nós temos o Oyarsa, Marte, o Oyarsa, Vênus, rainha e o rei de Vênus, e tem o Ransom, que tá na história também, né? A história dele, cara, mas ele tá lá só de gaiato, nessa cena. Ele tá lá só pra ouvir, ele tá lá, não sabe muita coisa, não sabe muito bem o que tá colando. Ele, na verdade, está acompanhando a coroação dos reis sob o mundo, certo? Então é isso. Vamos começar a ler agora. Abram os olhos. Se quiserem pegar o livro para acompanhar a minha leitura também, estejam à vontade. Esse livro é demais. Tirando os ocasionais grosserias da época. Eu vou começar de um lugar aleatório aqui, então assim, se perdoa, tá? Ok. Começamos com Ransom falando. E a história da minha raça, não é assim? Perguntou Ransom. Eu não vejo mais que indícios na história dos mundos inferiores, disse Thor, o rei. E no seu mundo foi um começo fracassado. Você fala da noite antes que o dia tenha amanhecido. Eu já estabeleci agora 10.000 anos de preparo. Eu, o primeiro da minha raça. Sendo a minha raça a primeira das raças a ter um começo. Eu lhe digo que quando o último dos meus filhos tiver alcançado a maturidade e a maturidade se espalhar para todos os mundos inferiores, então se saberá que amanhã está próximo. Tenho muitas dúvidas e sou muito ignorante, disse Ransom. Em nosso mundo, os que conhecem Maledil, que é basicamente Deus no universo da trilogia cósmica, em nosso mundo, os que a conhecem Maledil creem que ele ter descido a nós e se tornado um homem é o acontecimento central de todos os acontecimentos. Se você tirar isso de mim, para onde você me guiará? Certamente não para a conversa do inimigo, que joga o meu mundo e minha raça em um canto remoto e me dá um universo que não tem um centro. Mas milhões de mundos que não levam a lugar nenhum. Ou, o que é pior, para mais e mais mundos para sempre, e vem a mim com inúmeros espaços vazios e repetições e me pede para me curvar diante da grandeza. Ou você acha que o seu mundo é o centro? Eu estou confuso. E quanto ao povo de Malacandra? Eles também não vão pensar que o mundo deles é o centro? Malacandra, gente, é Marte, ok? O vocabulário da trilogia cósmica. Vai saber. Ok. Eu nem mesmo entendo como seu mundo pode ser chamado de seu. Você foi criado ontem e este mundo é muito antigo. A maior parte dele é água, onde você não pode viver. E o que dizer quanto ao que vive abaixo da crosta de seu mundo? E os grandes espaços onde não existe nenhum mundo? É fácil responder ao seu inimigo quando ele diz que não há plano nem significado em nada? Quando pensamos, nós vemos que tudo isso se derrete em um nada, ou em algum outro plano a respeito do qual nós sequer sonhamos. E aquilo que era o centro se torna a periferia, e até pensarmos se qualquer forma, plano ou padrão, não foi mais que um truque diante de nossos olhos, enganados com a esperança, alcançados da vigília. Para onde tudo isso vai levar? Que manhã é essa que você está falando? Isso é o começo do quê? O começo da grande brincadeira, da grande dança, disse Thor. Por enquanto eu sei pouco a respeito. Que os Eldilá falem. Os Eldilá, no caso, são os Oyarsa. Eldilá é a raça deles. A voz que falou a seguir parecia ser a de Marte, mas Ransom não tinha certeza. E ele não sabe de jeito nenhum quem falou depois. Na conversa que se seguiu, se é que aquilo pode ser chamado de conversa,
Ainda que ele creia que algumas vezes ele tenha falado, ele nunca soube quais foram as palavras dele mesmo ou as de outro alguém, e nem se era um homem ou se um edil que falava. As falas se seguiam umas às outras, isso se de fato elas não aconteceram todas ao mesmo tempo. Como as partes de uma música na qual todos os 5, Malacandra, Perelandra, Rei Thor, Rainha Tinidril e Ransom entraram tocando instrumentos, ou como um vento soprando sobre 5 árvores juntas no alto de uma colina. Não devemos falar disso desta maneira, disse a primeira voz. A grande dança não espera para ser feita até que os povos dos mundos inferiores sejam reunidos a ela. Não vamos falar nada sobre quando ela vai começar. Ela começou antes de sempre. Não houve um tempo no qual não nos alegrássemos diante da sua face, tal como fazemos agora. A dança que dançamos está no centro. Todas as coisas foram feitas para a dança. Bendito seja ele. Outra voz disse, nem ele nunca fez 2 coisas iguais, nem pronunciou uma palavra 2 vezes. Depois de terras, não terras melhores, mas animais. Depois de animais, não animais melhores, mas espíritos. Depois de uma queda, não uma recuperação, mas uma nova criação. Depois da nova criação, não uma terceira, mas o modo de mudança em si foi mudado para sempre. Bendito seja ele. E outra disse, isto está carregado com a justiça, assim como uma árvore se enverga quando está carregada de frutas. Tudo é retidão e não há igualdade. Não é como quando pedras estão lado a lado, mas como quando elas apoiam e são apoiadas em um arco. Assim é a ordem de Maledil. Regra e obediência. Gerar e dar à luz. O calor se projetando para baixo e a vida se projetando para cima. Outra disse, os que acrescentam anos e anos em uma adição estranha, ou quilômetros a quilômetros, e galáxias a galáxias, não vão chegar nem perto da grandeza de Maledil. O dia dos campos de Arbol está fadado ao fim. Arbol é o sistema solar. E até mesmo os dias do céu profundo estão contados. Nem isso é tão grande quanto ele. Ele habita, e tudo dele habita, dentro da semente da menor flor, mas ele não está comprimido. O céu profundo está dentro dele, que por sua vez está dentro da semente, e nada disso distende. A margem de cada natureza faz fronteira com algo do qual ela não contém nem sombra nem semelhança. De muitos pontos uma linha, de muitas linhas uma forma, de muitas formas um corpo sólido, de muitos sentidos e pensamentos uma pessoa, de 3 pessoas, ele mesmo. Como os círculos são para a esfera, são assim os mundos antigos, que não precisavam de redenção para aquele mundo no qual ele nasceu e morreu. Como um ponto está para uma linha, assim aquele mundo está para os frutos distantes de sua redenção. Mas o círculo não é menos redondo que a esfera, e a esfera é o lar e a pátria dos círculos. Multidões infinitas de círculos estão em cada esfera, e se elas falassem, diriam, as esferas foram criadas para nós. Que nenhuma boca seja aberta para contradizê-las. Bendito seja ele. Os povos dos mundos antigos, que nunca pecaram, mundos aos quais ele nunca desceu, são os povos por causa de quem os mundos inferiores foram criados. Pois ainda que a cura do que estava ferido e o endireitamento do que estava torto seja uma nova dimensão da glória, o que é reto não foi criado para ser entortado, nem o que é íntegro foi criado para ser ferido. Os povos antigos estão no centro. Tudo que em si não é a grande dança foi criado para que ele pudesse descer até lá. Ele preparou um corpo para si no mundo caído, foi unido ao pó e o tornou glorioso para sempre. Esse é o fim e a causa final de toda a criação. O pecado por meio do qual isso acontece é chamado de feliz. E o mundo onde isso acontece é o centro dos mundos. A árvore foi plantada naquele mundo, mas o fruto amadureceu neste. A fonte que corria como uma mistura de sangue e vida no mundo tenebroso, aqui corre apenas com vida. Passamos as primeiras cataratas e daqui para frente a corrente flui profundamente e vira na direção do mar. Esta estrela é a estrela da manhã, que ele prometeu aos vencedores. Este é o centro dos mundos. Até agora todos esperaram, mas agora a trombeta soou e o exército está em marcha. Ainda que os homens ou os anjos os governem, os mundos são para eles mesmos. As águas em que você não navegou, as frutas que você não colheu, as cavernas às quais
você não desceu e o fogo pelo qual seus corpos não podem passar, não esperam pela sua chegada para chegar à perfeição, embora eles lhe obedecerão quando você chegar. Por época sem fim, eu circulei Arbol quando vocês ainda não viviam lá, e aqueles tempos não eram desérticos. Sua própria voz estava neles. Não simplesmente um sonhar com um dia em que você iria despertar. Eles também estavam no centro. Animem-se, pequenos imortais. Vocês não são a voz que todas as coisas pronunciam. Nem existe um silêncio eterno nos lugares aonde vocês não podem ir. Pés não pisaram nem pisarão sob o gelo de Glund. Nenhum olho viu o anel de Lurga. E a planície de ferro em Nerval é pura e vazia. E não é em vão que os deuses caminham incessantemente ao redor dos campos de Arbol. Bendito seja ele. Este pó que está espalhado pelo céu, do qual são feitos todos os mundos e os corpos que não são mundos, está no centro. Ele não espera que olhos criados o vejam, ou que mãos o toquem, para ser em si mesmo uma força e um esplendor de Malediv. Apenas a menor parte serviu ou servirá, a um animal, a um homem ou a um deus, mas sempre e além de todas as distâncias, antes que eles viessem e depois que eles deixarem de existir, e aonde eles nunca irão. Isto é o que é. Isto é o que pronuncia o nome do santo com sua própria voz. Isto está mais distante dele que todas as coisas, pois não tem vida, nem sentido e nem razão. Isto está mais perto dele do que todas as coisas, pois sem mediação da alma, como fagulhas que saltam da fogueira, ele pronuncia em cada grão a imagem não misturada da sua energia. Cada grão, se pudesse falar, diria: eu estou no centro de todas as coisas foram feitas para mim. Que nenhuma boca se abra para negar isso. Bendito seja ele. Cada grão está no centro. O pó está no centro. Os mundos estão no centro. Os animais estão no centro. Os povos antigos estão lá. A raça que pecou está lá. Thor e Tinidril estão lá. Os deuses também estão lá. Bendito seja ele. Onde Malediv está, ali está o centro. Não uma parte dele em um lugar e outra em outro. Mas em todo lugar Malediv está inteiro. Até mesmo na menor coisa que conseguimos imaginar. Não há como sair do centro a não ser caminhar na direção da vontade torta que se lançou no nada. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele está no centro. Porque estamos com ele, cada um de nós está no centro. Não é como em uma cidade do mundo tenebroso, onde eles dizem que cada um deve viver para todos. Na cidade dele, todas as coisas são feitas para cada um. Quando ele morreu no mundo ferido, ele não morreu por mim, mas por todos os homens. Se cada homem fosse o único homem criado, ele não teria feito menos. Cada coisa, de um grão do pó até o eldio mais forte, é o fim e a causa final de toda a criação. E o espelho no qual um feixe do seu esplendor descansa e retorna para ele. No plano da grande dança, os planos sem número se entrelaçam, e cada movimento se torna a seu tempo irromper do florescimento de todo o desígnio para o qual tudo foi direcionado. Cada um está igualmente no centro e nenhum deles está lá por ser igual. Mas alguns por dar lugar e alguns por recebê-lo, as coisas pequenas por sua pequenez e as grandes por sua grandeza, e todos os padrões ligados e entrelaçados pela composição do ato de pôr-se de joelho para a entronização do amor. Bendito seja ele. Ele tem uso incomensurável para cada coisa criada, que o amor e o esplendor dele possam florescer, semelhante a um rio forte que tem necessidade de um grande curso d'água, que enche igualmente os grandes lagos e pequenas fissuras, todos ficando igualmente cheios, mas desiguais. E quando transbordam, formam novos canais. Nós também temos necessidade de irmos além da medida de tudo que ele criou. Amem a mim, meus irmãos, pois eu sou infinitamente necessário a vocês. Para a alegria de vocês eu fui criado. Ele não precisa de qualquer coisa que tenha sido criada. Um eldio não é mais necessário para ele do que um grão do pó. Um mundo habitado não é mais necessário que um mundo vazio. Mas todos são igualmente desnecessários. E o que todos adicionam a ele não é absolutamente nada. Nós também não precisamos de nada que tenha sido criado. Amem a mim, meus irmãos, porque eu sou infinitamente supérfluo, e o amor de vocês será como dele, nascido não da necessidade de vocês ou de merecimento meu, mas da plena generosidade. Bendito seja ele. Todas as coisas são por ele e para ele. Ele também se expressa a si mesmo para o seu próprio prazer e vê que ele é bom. Ele é gerado de si mesmo e o que procede dele é ele mesmo. Bendito seja ele.
Tudo que é feito parece sem propósito para a mente obscurecida, porque há muito mais propósito em tudo do que se pode imaginar. Nestes mares, a ilha nas quais os fios de relva são tão finos e entrelaçados, tão próximos uns dos outros, que se alguém olhá-los sem atenção, não verá nem a relva, nem o entrelaçado que eles formam, mas apenas algo que parece igual. Assim é com a grande dança. Concentre-se em um movimento, e este o levará a todos os padrões, e este lhe parecerá o movimento principal, mas o que é aparente será verdadeiro. Que nenhuma boca se abra para negá-lo. Parece não haver um propósito, porque tudo é propósito. Parece não haver centro, porque tudo é centro. Todavia, essa aparência também é o fim e a causa final pela qual ele prolonga o tempo e aprofunda o céu. Para evitar que, se nunca encontrarmos a escuridão e a estrada que conduz ao nada, e a pergunta para a qual nenhuma resposta é imaginável, não tenhamos em nossas mentes nenhuma imagem do abismo do Pai, e para que, se uma criatura deixar cair seus pensamentos, não ouça o eco de volta. É isso. Essa foi a leitura até aqui. A partir daí a coisa fica muito mais louca e, tipo, tem umas 10 páginas só para acabar o livro. Então, tipo, é um final decente. Eu agradeço por terem visto o vídeo até aqui, agradeço por terem me ouvido e agradeço por estarem me aturando aqui até o final. Uma boa semana para vocês e espero que vocês estejam animados para o próximo vídeo, porque segredos à parte vai ser... talvez seja melhor do que isso.